Vamos então ver agora o conjunto de exercícios da página 118, sobre funções, atividades fundamentais. Este conjunto de exercícios tem 8 perguntas. Vamos então começar pela nossa primeira pergunta. Diz o seguinte: seja f uma função constante igual a menos 1/3. A primeira questão é a seguinte: a imagem de 3 por f é igual a 3, é igual a menos 3, é igual a menos 1/3 ou é igual a 1? Vamos então analisar cada uma destas situações. Na primeira situação, a linha A, diz-nos que a imagem de 3 pela função constante igual a menos 1/3 é igual a 3. Portanto, isto é falso, não é? É falso porquê? Nós temos aqui a nossa função constante igual a menos 1/3. Nós sabemos que a imagem de qualquer ponto desta função é sempre igual a menos 1/3. Portanto, não depende de x. Sendo a função f uma função constante, para que a imagem seja 3, então f de x teria que ser igual a 3. Portanto, a reta teria que ser uma reta horizontal, passando pelo ponto de ordenada igual a 3. A linha B, a imagem de 3 por f é igual a menos 3? Claro que não. Temos a nossa função f de x igual a menos 1/3. Qualquer imagem desta função é sempre igual a menos 1/3. Nunca seria igual a menos 3. Sendo a função f uma função constante, que é-nos dito aqui, para que a imagem seja igual a menos 3, então teríamos que ter f de x igual a menos 3. Portanto, e não seria f de x igual a menos 1/3. Portanto, isto é falso também. A linha C é verdadeiro. É verdadeiro porquê? Porque a imagem de qualquer ponto dada por esta função é sempre igual a menos 1/3. Concretamente, a imagem de 3 dada por esta função é igual a menos 1/3. A linha D também é falsa. Para que a função fosse igual a 1, teria que ser uma função constante, f de x igual a 1. A segunda questão: qual dos pares ordenados representa um ponto que pertence ao gráfico de f? Opção A, menos 1/3, 1/3. Portanto, será o ponto P1 menos 1/3, 1/3. Será este ponto. Não está em cima da reta representativa da função. Portanto, não pertence à função. 0 menos 1. 0 menos 1 é este ponto P2, aqui. Também não está sob a reta da função, portanto não pertence ao gráfico. Terceira opção, 1/3 menos 1/3. É evidente que este ponto pertence à função. Porquê? Porque está sobre a reta. Portanto, já sabemos que a imagem de qualquer ponto dada pela função constante igual a menos 1/3 é sempre igual a menos 1/3. Portanto, isto é ordenado, é sempre igual a menos 1/3. Portanto, este ponto pertence ao gráfico da função. A linha D, 0,1. 0,1 é este ponto aqui em cima. Portanto, pertence ao eixo dos y, não está sobre a reta representativa do gráfico. Portanto, não pertence ao gráfico de f. Vamos então ver a segunda questão. Considera a função racional de variável racional que a cada valor de x faz corresponder ao seu dobro. E vamos ver então a primeira pergunta. Qual das seguintes expressões define a função? Isto é a função que a cada valor de x faz corresponder o seu dobro. Será a primeira? F de x igual a x mais 2. Portanto, temos uma função de A em B que a cada valor de x faz corresponder uma imagem que é igual a x mais 2. Ou seja, se x for igual a 1, nós temos 1 mais 2, temos 3. Se for 2, será 2 mais 2 igual a 4. Se for 3, será 3 mais 2 igual a 5. Se for x, será x igual a x mais 2. Portanto, é uma função racional de variável racional que a cada valor de x faz corresponder o seu valor, que é x, adicionado de 2 unidades. Cada valor de x faz corresponder o seu valor adicionado de 2 unidades. Portanto, isto é falso. A linha B será 2x mais 2. Portanto, cada valor de x faz corresponder 2x mais 2. Isto é, por exemplo, se x for igual a 1, nós temos 2 vezes 1 mais 2 dá 4. Se for igual a 2, será igual a 6. Se for igual a 3, será 2 vezes 3 mais 2 será igual a 8. Ou seja, se for igual a x, será 2x mais 2. Esta é uma função racional de variável racional que a cada valor de x faz corresponder o seu dobro adicionado de 2 unidades. Também é falso. Nós não queremos o dobro adicionado de 2 unidades. Queremos apenas o dobro. Vamos ver que é a de baixo, que é exatamente a de baixo. A linha C, f de x igual a 2. Nós temos aqui uma função constante. Qualquer que seja o valor de x, a sua imagem é igual a 2. Portanto, 1, 2, 3 é o x, a sua imagem é sempre 2. Temos aqui uma função constante. Temos uma função racional de variável racional que a cada valor de x faz corresponder 2 unidades.
portanto é constante, portanto também é falso. A linha D é a nossa linha. Temos então a x corresponde a 2x, isto é, a x corresponde ao seu dobro, a 1 corresponde a 2, a 2 4, a 3 6, a x 2x. Ou seja, é uma função racional de variável racional que a cada valor de x faz corresponder o seu dobro. Portanto, esta é a opção que corresponde à opção correta. Podemos visualizar aqui os gráficos dados no GeoGebra das respectivas funções. Fx igual a x mais 2 é esta função aqui, esta lilás, é uma função afim, cuja ordenada na origem corresponde ao ponto de ordenada igual a 2. Né? Cá está, 2. Depois temos 2x mais 2, é esta aqui cinzento, é uma função também afim de ordenada na origem igual a mais 2, portanto passa pelo mesmo ponto, apenas com uma inclinação diferente. Né? Uma tem o coeficiente 1 e esta tem o coeficiente 2. Depois temos fx igual a 2, é uma função constante que passa pelo ponto 2. E finalmente temos fx igual a 2x, que é a nossa função, que é uma função linear, não tem ordenada na origem, portanto passa pela origem dos eixos. É uma função linear, enquanto as outras duas são funções afins e esta é uma função constante. Segunda pergunta, relativamente à função dada, pode-se afirmar qual destas afirmações é verdadeira. Não esqueçamos que a nossa função é f de x igual a 2x. É uma função afim de termo independente de 2. Portanto, isto é falso. Para já, isto não é uma função afim, é uma função linear. Portanto, a função afim seria deste tipo, para x mais 2, que é o que nos diz ali, é uma função afim de termo independente, não define o coeficiente A, portanto, seria uma função deste tipo. Mas não é o nosso caso, né? Nosso caso é uma função linear. A linha B é uma função linear de coeficiente 2. Correto, é exatamente isto, é uma função linear de coeficiente 2. Portanto, esta é a afirmação correta. A linha C é uma função linear de coeficiente 1, é falso. O nosso coeficiente é 2 e não 1, portanto é falso. E finalmente é uma função constante igual a 2. Seria esta aqui, também é falso. Vamos então ver dinamicamente a análise destas opções no GeoGebra. Na primeira opção diz que é uma função afim de termo independente, significa que é uma função que passa pelo ponto 2, portanto não define o coeficiente da variável x, não é, porque a nossa função é esta verde, portanto não coincide, não é. É uma função linear de coeficiente 2, portanto é exatamente a nossa função. É a nossa função f de x igual a 2x. A linha C é uma função linear de coeficiente 1, claro que não. Portanto, seria esta aqui. E finalmente é uma função constante igual a 2, também não. Portanto, já verificamos que a opção é a função linear de coeficiente 2. Vamos finalmente à terceira questão da segunda pergunta. A soma de uma função dada com função constante é igual a 2. Não podemos esquecer-nos que a soma de uma função linear com uma função constante dá uma função afim. Portanto, sempre, não é? Portanto, se nós temos a nossa função, que é f de x igual a 2x, que é uma função linear, se adicionada a uma constante, significa que nós vamos obter uma função afim. Portanto, neste caso, as primeiras duas opções estão colocadas de parte, porque aqui refere-se a uma função linear de coeficiente 4 e uma função constante igual a 0. Portanto, estas opções não interessam. Interessam-nos apenas as opções que contemplam funções afim. Neste caso, é a linha C e a linha D. Agora, vamos verificar qual delas é que corresponde. Se f de x igual a 2x e se g de x igual a 2, f mais g de x será f de x mais g de x, ou seja, será 2x mais 2, de onde a expressão geral desta função soma é igual a 2x mais 2, ou seja, é uma função afim. A linha C diz-nos que é uma função afim de coeficiente 4 e termo independente 4. Não é. É uma função de coeficiente 2 e termo independente 2. Portanto, já está visto que é a linha D. É uma função afim de coeficiente 2 e termo independente 2. Reparemos no seguinte pormenor. 4x mais 4 é o dobro de 2x mais 2. Portanto, é só para analisarmos esta relação. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra como é que nós passamos de uma função linear para uma função afim. Nós vimos que uma função afim é a soma de uma função linear com uma função constante. No nosso caso concreto, a nossa função linear
é 2x, não é assim? Vamos pôr aqui o coeficiente igual a 2, cá está, 2x. Se adicionarmos duas unidades a esta função, significa que a coordenada de cada um dos pontos desta função vai ser adicionada de duas unidades. Portanto, obtemos aquela reta paralela à primeira. Já não é uma função linear, mas é uma função afim, porque não passa pela origem dos eixos. Certo? Tem de expressão 2x mais 2. Vemos aqui a lilás a reta representativa da função 4x mais 4. Portanto, é uma função também afim, mas que não é paralela à função linear de partida. Vamos à terceira questão. Qual dos seguintes gráficos representa uma função linear? Temos aqui 4 gráficos. Portanto, não podemos esquecer-nos o que é uma função linear. Uma função linear é uma função que é representativa por uma reta que passa pela origem dos eixos. Portanto, esta aqui não passa pela origem dos eixos. Portanto, é uma função afim. Esta aqui é uma função que é constituída por dois ramos. Um primeiro ramo que é um segmento de reta que passa pela origem e depois uma função constante. Não é também a nossa função linear. Aqui já temos uma função linear. Portanto, é uma reta que passa pela origem. E aqui temos uma função afim. Portanto, não há dúvida que a nossa opção é a linha C. De qualquer modo, vamos analisar isto em pormenor. A linha A, esta é uma função afim, porque é uma reta que não passa pela origem. E vamos então confirmar. Se é uma função afim, se há uma função de expressão igual a f de x igual a x mais b, como é que nós determinamos esta expressão? Precisamos de conhecer dois pontos. Para x igual a 0, y igual a 1. Cá está, x igual a 0, y igual a 1. Para x igual a menos 1 meio, y igual a 0. Temos dois pontos. Do primeiro ponto, nós tiramos logo a ordenada na origem. Isto é, se x igual a 0, y igual a 1, significa que o nosso b é igual a 1. Não é assim? Então, a partir do segundo ponto, vamos determinar o coeficiente a. Fica então 0, que é o y, é igual a vezes o x, que é menos 1 meio, mais 1, que é o nosso b. Portanto, isto fica a vezes menos 1 meio dá menos a sobre 2 mais 1. Trocando os membros para pôr a variável no primeiro membro, fica menos a sobre 2 mais 1 igual a 0, de onde menos a sobre 2 é igual a menos 1. Troca o sinal a passar para o segundo membro. Multiplicando ambos os membros por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de a e não o valor simétrico. Fica então menos 1 vezes menos a sobre 2 dá a sobre 2. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos por menos dá mais. Portanto, a sobre 2 é igual a 1, de onde a é igual a 1 vezes 2. Portanto, a nossa função, neste caso, a função afim, tem de equação f de x igual a 2x mais 1. Portanto, esta não é uma função linear. Como nós comprovamos aqui, a sua forma canónica é 2x mais 1, é uma função afim. Vamos à linha B. Neste caso, é uma função de dois ramos. O primeiro ramo é uma função linear e o segundo ramo é uma função constante. Portanto, para terminarmos as expressões, se é uma função linear, será uma função do tipo f de x igual a x. Já sabemos que esta função passa pelo ponto de coordenadas 0, 0 e passa pelo ponto de coordenadas 3, 5. Substituindo então aqui na expressão canónica o y por 5 e o x por 3, fica então 5 igual a 3a, de onde a igual a 5 terços. Seria uma função com uma expressão deste tipo. Para o segundo ramo, teríamos uma função de expressão f de x igual a 5. Portanto, a expressão da função f de x no seu todo seria 5 terços de x para x compreendido entre 0 e 3. Entre 0 e 3 seria dado pela expressão desta função linear. Para x maior ou igual a 3 seria igual a 5. Na linha C, verificamos que esta é uma função linear, passa pela origem dos eixos, portanto tem uma expressão do tipo f de x igual a x. Sabemos que para x igual a 5, mais ou menos, nós podemos ver que isto é igual a 1 meio. Portanto, 1 meio é igual a vezes 5, ou seja, 5a é igual a 1 meio, de onde a é igual a 1 sobre 2 vezes 5, ou seja, 1 décimo. Portanto, é uma expressão de uma função linear, portanto, é a nossa opção. A linha D, isto é uma função afim, portanto, não passa pela origem dos eixos, terá uma expressão deste tipo, e conhecemos dois pontos. Para x igual a 0, y igual a menos 1, isto é ordenada na origem igual a menos 1, já que sabemos aqui. E para x igual a 1 meio, o y é igual a 0. Cá está, pertence ao eixo do x, este ponto. Portanto, substituindo aqui na expressão canónica, fica então 0 igual a vezes 1 meio menos 1, ou seja, a sobre 2 menos 1, de onde a igual a 2, ou seja, f de x é igual a 2x menos 1. Portanto, é uma função com uma expressão deste tipo.
portanto também não é a nossa opção. A linha 4, qual dos gráficos seguintes representa a função linear com maior coeficiente? Portanto, podemos verificar que os 4 gráficos representam funções lineares, isto é, são retas que passam pela origem dos eixos. Contudo, se nós pretendemos a função com maior coeficiente, significa que o coeficiente tem que ser positivo. Então, se f de x é uma função linear, será uma função com uma expressão canónica deste tipo, igual a x. Se o a for positivo, ela é crescente, que é o caso desta, é crescente e é crescente. Se o a for negativo, é decrescente. Portanto, o maior coeficiente vai estar numa destas opções, isto é, quando o coeficiente é positivo. Agora a pergunta que se faz é, qual deles é o maior? O maior coeficiente destas 3 opções é aquele que corresponde a uma reta com maior inclinação. Esta reta tem esta inclinação, tem este ângulo aqui, esta já tem um ângulo menor e esta tem um ângulo ainda maior. Portanto, já estamos a ver que a opção onde existe o coeficiente maior é a opção D. Portanto, esta opção C está fora de causa, porque é decrescente, portanto, o A é negativo. Vamos ver aqui a primeira opção, a opção A, tem esta inclinação, este ângulo aqui. Depois a linha B tem um ângulo menor, portanto, o A significa que é menor, né? E, finalmente, esta aqui é decrescente, já nós colocamos de fora. E finalmente a quarta, a linha D, que tem o maior ângulo. Portanto, o maior coeficiente está localizado nesta função linear. Vamos à quinta questão. No referencial cartesiano da figura ao lado, encontra-se representado o gráfico de uma função linear f. Qual das seguintes expressões define a função? Portanto, nós com o gráfico podemos determinar a expressão desta função. Porquê é que nós podemos determinar? Porque sabemos que é uma função linear, precisamos apenas conhecer um dos pontos. Nós temos aqui os dados para um ponto. Para x igual a 3, y igual a 1. Então, se é uma função linear, isto é do tipo f de x igual a x, sabemos que passa pela origem dos eixos, portanto não interessa para determinar a expressão, mas sabemos que para x igual a 3, y igual a 1. Então, substituindo na expressão canónica o y por 1 e o x por 3, nós obtemos então que 1 é igual a 3a, de onde 3a é igual a 1, ou seja, a é igual a 1 terço. Portanto, esta função tem uma expressão do tipo 1 terço de x. Então, verificamos logo que é a linha C, que é x sobre 3 é 1 terço vezes x. Mas, de qualquer modo, vamos analisar as diferentes opções. No primeiro caso, nós temos f de x igual a 3x mais 1, é uma função afim crescente com ordenada na origem igual a 1. Portanto, esta não é a opção. A linha B é uma função linear crescente, mas cujo coeficiente é 3 e não 1 terço. Portanto, também não é a opção. A linha C é a nossa opção, que é uma função linear crescente, cujo coeficiente é igual a 1 terço. 1 terço vezes x, 1 terço vezes x é x sobre 3. Finalmente, a linha D é uma função constante igual a 3, portanto, também não é a opção. Pergunta 6. Na tabela ao lado, y é diretamente proporcional a x. Esta grandeza é diretamente proporcional à grandeza x. Qual é o valor de a? Nós conhecemos aqui um conjunto de pares correspondentes. Falta-nos aqui este. Vamos então calcular o valor de a. Vamos fazê-lo por 2 métodos. O primeiro método é tendo em conta o conceito. Se as grandezas x e y são proporcionais, quando uma grandeza, por exemplo a y, varia numa determinada proporção, isto é, passa de 2 para 9, então a outra grandeza, neste caso a x, também vai variar na mesma proporção. Correto ou não? Então, se para passar de y igual a 2 para y igual a 9, nós temos que multiplicar o 2 por 9 meios. Se nós multiplicarmos o 2 por 9 meios, vamos obter 9. Isto é, para passarmos de 2 a 9, multiplicamos o primeiro por 9 meios. Certo? Então, significa que este valor vai ser exatamente igual a 2 terços vezes 9 meios. Porque se esta grandeza varia nesta proporção, isto é, multiplicando por 9 meios, a de cima também tem que ser por 9 meios. Então, temos 2 terços vezes 9 meios, simplifica o 2 com o 2, fica 9 terços, ou seja, 3. Portanto, o valor de A é igual a 3. O segundo método é se as grandezas x e y são proporcionais, então a razão entre os dois valores correspondentes é constante. Isto é, 2 terços sobre 2 é exatamente igual a sobre 9. Portanto, a razão entre duas grandezas proporcionais é sempre constante. Este valor é igual a este e é igual a este. Então,
Agarrando nesta segunda igualdade, fica 2 terços sobre 2 é igual a sobre 9. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, extremos, meios. Neste caso, 2 vezes A, meios, é igual a 2 terços vezes 9. Fica então 2 vezes A é 2A, 2 terços vezes 9 é 2 terços vezes 9. Podemos simplificar aqui, dividindo 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Fica então 2 vezes 3, 6, ou seja, 2A igual a 6, de onde A igual a 6 sobre 2 é igual a 3, que é exatamente o valor que nós obtivemos anteriormente. Pergunta 2. A função f, que a cada x faz corresponder ao valor de y igual a f de x, é definida pela expressão. Temos aqui 4 opções. Qual será? Portanto, vamos analisar a primeira. Portanto, se este conjunto de pares correspondentes, isto é, objeto e imagem, 2 terços 2, pertence a esta função, significa que tem que verificar a expressão da função. Ou seja, substituindo o x por 2 terços, nós temos que ir obter um y que é exatamente igual a 2. F de 2 terços é igual a 3, substituindo o x por 2 terços, 3 vezes 2 terços, simplifica o 3 com 3, fica 2. Então o ponto de coordenadas 2 terços 2 pertence ao gráfico da função. Portanto, significa que a expressão desta função é f de x igual a 3x. Portanto, sendo esta opção, significa que as outras não são. Mas vamos confirmar. Se substituirmos na função f de x igual a 1 terço de x, x por 2 terços, nós vamos obter 2 nonos e não 2. Portanto, esta não é função. Se for f de x igual a x mais 3, do mesmo modo, se substituirmos o x por 2 terços, vamos obter 11 terços e não 2, como é o que nós pretendemos. Portanto, também não é função. A linha D, 3 meios de x, substituindo o x por 2 terços, nós vamos obter 1, que é diferente de 2, portanto também não é opção. Vamos então ver a sétima pergunta. A Inês construiu 3 pirâmides com cartas usando o seguinte padrão. Pirâmide 1 tem uma carta, pirâmide 2 tem 3, 4 cartas, pirâmide 3 tem 2, 4, 5, 7, 8, 9 cartas. Quantas cartas são necessárias para formar a sexta pirâmide? Vamos começar então por analisar a regularidade desta sequência. O que é que nós verificamos? Graficamente podemos determinar a regularidade da sequência. Se tirarmos a paralela a cada um dos lados da primeira carta, ou seja, considerando isto um triângulo, tiramos estas duas paralelas, uma passando pelo lado, a outra pelo outro vértice. Depois aqui, paralela a esta base e paralela ao vértice oposto. E finalmente, paralela ao terceiro lado. Nós obtemos mais 3 cartas. Isto é, para passar da figura 1 para a figura 2, nós acrescentamos 3 cartas. E para a pirâmide 3, isto é, para a figura 3, vamos fazer do mesmo modo. Tiramos a paralela a um dos lados, depois a paralela ao outro, e depois finalmente o terceiro lado. Obtemos quantas cartas a mais? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Podemos então concluir que da figura 1 para a figura 2 nós acrescentamos 3 cartas, da figura 2 para a figura 3 acrescentamos 5 cartas. Verificamos que a primeira diferença não é constante, isto é, 4 menos 1 é 3 e 9 menos 4 é 5. Portanto, 3 é diferente de 5. Podemos então verificar que a primeira diferença não é constante, mas a segunda deverá ser constante. Vamos confirmar isso. Se a segunda diferença for 2, significa então que este valor aqui, a primeira diferença entre a figura 4 e a figura 3, será igual a 5 mais 2, 7. E aqui a mesma coisa. 9 será igual a 7 mais 2 e 11 será igual a 9 mais 2. Correto? E depois, sabendo esta, sabemos que 9 mais 7 será 16, 16 mais 9 será 25 e 25 mais 11 será 36. Portanto, esta será a regularidade. Repara que nós não vamos entrar no cálculo algébrico desta regularidade para determinar o termo geral desta sequência. Porquê? Porque é uma expressão do segundo grau. Isto é, se só a segunda diferença é que é constante, então significa que a expressão do termo geral será uma função do segundo grau. E vocês ainda não deram. Portanto, vamos só analisar em termos de figura. Portanto, podem ficar com esta noção, não é? Vamos então determinar a sequência das figuras para as figuras 4, 5 e 6. Vamos imaginar aqui a figura 4, portanto, a partir da figura 3, que é esta, tiramos a paralela a um dos lados, a paralela ao outro e finalmente ao terceiro. Acrescentamos quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Antes acrescentamos 5, mais 2, 7, cá está a diferença constante. 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, não é? E figura 5, como é que será? Será a partir desta figura, que é esta, e vamos acrescentar quantas cartas? Paralelo a um lado, depois paralelo ao segundo e finalmente paralelo ao terceiro. Vamos acrescentar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas. Cá está. 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. Já estamos a ver que na figura 6 vamos acrescentar quantas cartas? 9 mais 2, 11 cartas, não é? Vamos confirmar. Paralelo a um lado, paralelo ao segundo, paralelo ao terceiro. Cá está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. Correto? Temos aqui a nossa figura 6. Portanto, a pirâmide 6, isto é, a figura 6, tem 36 cartas. Tem 11, mais 9, mais 7, mais 5, mais 3 e mais uma. Somando isto tudo, vai dar 36. Vamos finalmente à oitava pergunta. Considera a seguinte sucessão de números: 1, 8, 27, 64. O termo geral da sucessão pode ser dado pela expressão n ao quadrado, 3n, n ao cubo ou 2n ao cubo menos n ao quadrado. Reparemos aqui que temos termos gerais de várias ordens. Na primeira ordem temos aqui um expoente igual a 1, de n elevado a 1, que é 3n. Depois temos uma aqui de nível 2, n ao quadrado, uma expressão do segundo grau. E depois temos aqui uma expressão do terceiro grau e aqui também uma expressão do terceiro grau. Portanto, qual será destas? Vamos analisar. Vocês não têm bases para calcular algebricamente, porque não deram equações de segundo grau, mas vamos analisar tendo em conta as diferenças entre um termo e o termo anterior. Então, se considerarmos a nossa sequência, para n igual a 1, A1 é igual a 1, para n igual a 2, A2 é igual a 8, para n igual a 3, A3 é igual a 27 e para n igual a 4, A4 é igual a 64. Vamos calcular a primeira diferença. Será 8 menos 1 será 7, 27 menos 8 será 19 e 64 menos 27, 37. A primeira diferença não é constante. Se não é constante, o que é que significa? Significa que a expressão do primeiro grau não se aplica aqui. Só se a primeira diferença fosse constante é que nós tínhamos um termo geral com n elevado a 1. Não é? Isto é uma função do tipo afim. Ou linear, que é um caso particular da afim. Não é? Vamos ver a segunda diferença. 19 menos 7 dá 12 e 37 menos 19 dá 18. A segunda diferença continua a não ser constante. Se não é constante, o que é que significa? Significa que a expressão do segundo grau também não se aplica aqui. Vamos ver a terceira diferença. Em princípio será a terceira diferença. 18 menos 12 dá 6. Vamos confirmar. Se a diferença ao nível da terceira diferença é 6, então a diferença seguinte também será 6. Isto é, 12 mais 6 dá 18, então 12 mais 6 dá 24. E do mesmo modo, se este é 24, e se este é 19 mais 18 dá 37, então 37 mais 24 vai dar 61, correto? Certo? Aqui esta diferença do primeiro nível. Então, se 27 mais 37 é 64, então 64 mais 61 vai dar 125. E temos então aqui os primeiros 5 termos desta expressão. Então, se a nossa sucessão só tem a terceira diferença constante e as diferenças anteriores não são constantes, significa então que o termo geral é uma expressão de ordem 3, isto é, ou será n ao cubo ou 2n ao cubo menos n ao quadrado. Qual delas é que será? Vamos testar. Para n igual a 1, vamos substituir o n por 1, fica 1 ao cubo igual a 1. Para n igual a 2, será 2 ao cubo igual a 8. Para n igual a 3, será 3 ao cubo, será 27. Para n igual a 4, será 4 ao cubo igual a 64. E para n igual a 5, será 5 ao cubo igual a 125. Então isto confirma a nossa sucessão. Portanto, é n ao cubo. Cá está 1, 8, 27, 64 e 125. Vamos já agora testar a outra de nível 3. 2n ao cubo menos n ao quadrado. Será 2 vezes 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 1 menos 1, ou seja, 1. O primeiro termo está certo. Vamos ver para n igual a 2. Será 2 vezes 2 ao cubo menos 2 ao quadrado. 2 ao cubo é igual a 8, vezes 2 dá 16. Menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2 é 4, menos 4. 16 menos 4 é 12. O segundo termo já é diferente.
Já não é 8, é 12. Portanto, esta expressão não se aplica. A nossa expressão, ou seja, o nosso termo geral é este termo de ordem 3, é n ao cubo.